E se der certo? Você já pensou nessa possibilidade? Eu sei que na maioria das vezes nós temos a tendência a pensar: e se der errado? E se eu começar e não conseguir finalizar, não conseguir concluir? E se eu tentar e fracassar pelo meio do caminho? Eu sei, infelizmente, nós acabamos pensando mais de forma negativa do que de forma positiva. E, infelizmente, é justamente esse tipo de pensamento que muitas vezes nos paralisa, nos impede de estar avançando, de sair da estagnação, de conquistar as coisas que nós desejamos, porque nós ficamos pensando nas possibilidades que podem dar errado. E aí, quando você decide dar aquele passo e ir adiante, você vai ali cheio de medo, achando que não vai dar certo, e aí as coisas, na maioria das vezes, acabam nem dando certo mesmo. Você já criou tantos bloqueios, tantas travas, que fica muito difícil as coisas realmente darem certas. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, sobre pensar mais de uma forma positiva, começar a cogitar mais a ideia e se der certo. Porque às vezes é tudo que você está precisando nesse momento da sua vida. É dar esse próximo passo de fé, de coragem, de confiança, para que você consiga conquistar as coisas que você deseja. E antes de seguir aqui, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento. Então, se você deseja crescer e se tornar cada vez melhor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E tem momentos na nossa vida que é justamente esse passo de fé, de coragem que nós precisamos dar. Às vezes é uma decisão que pode estar mudando todo o nosso jogo. É uma decisão que pode mudar drasticamente a sua realidade. Eu me lembro que lá por 2021, quando tinha a pandemia, que tudo estava fechado, eu decidi fazer um curso na área de marketing. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer, se vai ser interessante, se não. E foi justamente a partir desse curso que as coisas começaram a mudar na minha vida. Muita coisa aconteceu depois que eu dei esse passo de coragem, porque foi a partir daquele momento que eu comecei a ver novas oportunidades, eu comecei a enxergar outras possibilidades para minha vida. Muitas vezes nós ficamos tão fechados ali numa bolha que nós não enxergamos outras alternativas. Nós não conseguimos encontrar soluções para os nossos problemas porque o nosso repertório é tão limitado ao que nós vivemos ali naquela bolha, naquela realidade ali tão fechada, sempre fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma, sempre ali na sua zona de conforto, que você não consegue avançar e conquistar as coisas que talvez você tanto deseja, porque você está ali sempre fechado, sempre vendo as mesmas coisas e não abre a mente para novas possibilidades, para outras realidades, para outras situações. Então, muitas vezes, uma decisão, um passo que você dá fora da sua zona de conforto, em que você se desafia, que você ali dá aquele passo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, muitas vezes pode mudar muita coisa na sua vida. Talvez hoje você deseja ter mais qualidade de vida, uma rotina mais tranquila, mais tempo para passar com as pessoas que você ama, mais conforto. Eu não sei exatamente o que você deseja, mas talvez o que está faltando, está precisando na sua vida é dar esse passo, é pensar: e se der certo? Porque na maioria das vezes a gente não tem muito a perder. Se nós pensarmos, e se você for lá e dar esse passo? Que você tanto hesita, fica aí pensando, faz tempo que você quer, mas não sabe se vai, se não vai, fica nessa dúvida ali, um pouco você quer, um pouco você não quer, só que na maioria das vezes, você não tem muita coisa a perder. Pensa por um instante, o que de pior pode acontecer se você der esse passo? Se você tomar essa decisão que você está hesitando? Na maioria das vezes a gente percebe que não tem muito a perder, que pode ser que seja uma oportunidade que vai surgir na sua vida. Só que você só vai conseguir descobrir isso a partir do momento que você avançar, que você for lá e realmente fazer aquilo que é necessário. Aquele passo que você tanto está hesitando. Aliás, me conta aqui nos comentários qual é o medo que está te paralisando. Eu quero saber um pouquinho aí mais sobre você, entender qual que é o desafio que você está enfrentando nesse momento da sua vida.
Porque eu sei que muitas vezes as coisas são difíceis. A gente tem medo, a gente tem essas dúvidas. Nós não conseguimos ter certeza sobre todas as coisas, sobre as situações que estão ali diante de nós, mas nós precisamos tomar atitudes. Porque se você não toma nenhuma atitude, você continua aí no mesmo lugar, vivendo a mesma vida, tendo os mesmos problemas, os mesmos desafios para enfrentar e não avança, não cresce, não se desenvolve, porque é justamente esses desafios, essas situações onde você precisa ter mais coragem, que você precisa vencer o medo, a insegurança, que vai fazer com que você possa evoluir e desenvolver habilidades, a sua coragem, a sua confiança de ir além, de ir adiante, mesmo que às vezes isso seja com medo, com dúvidas, porque a coragem não é a ausência de medo, mas é você saber lidar com medo apesar das situações. E eu sei que normalmente nós pensamos que as maiores batalhas, os maiores desafios que nós precisamos enfrentar são no nosso mundo exterior, nas situações do dia a dia. Mas, na verdade, no fundo mesmo, as maiores batalhas, elas acontecem justamente entre esses pensamentos. E se der certo? E se der errado? E quanto mais você alimenta um lado ou outro, mais esse lado que você alimentar vai vencer. Então, é necessário pensar mais. E se der certo? E se as coisas se encaixarem? E se tudo fluir naturalmente? Não estou dizendo que tudo sempre vai dar certo. Mas se você pensar mais positivamente, certamente tem muito mais chances das coisas acontecerem de uma forma mais fluida, mais leve, mais tranquila. Porque quando você alimenta muito esse lado do e se der errado, realmente fica mais difícil de enfrentar as situações. Você já vai com muito medo, com muita dúvida, você não consegue se jogar com toda a sua força, com toda a sua coragem, você vai, mas um pé sempre fica lá atrás, sabe? Eu acho que eu preciso ter aqui uma ancoragem, um porto seguro, só que muitas vezes a vida exige justamente essa coragem de se largar e enfrentar as situações. E esse ano eu tive que tomar uma decisão se eu faria ou não uma formação na área de coaching. E no primeiro momento eu pensei, e se isso não der certo? Mas no segundo momento eu pensei, e se der certo? Eu também pensei, qual é a pior coisa que pode acontecer diante disso? Qual é a pior coisa que pode acontecer ao buscar mais conhecimento e entender melhor sobre essa área do desenvolvimento e ter ali uma ferramenta, uma metodologia para me ajudar? E já durante o curso, isso me gerou uma enorme transformação pessoal, mas muito mais que isso, é a possibilidade de estar levando essa mesma transformação para outras pessoas, ajudar as pessoas a saírem da estagnação, a darem aquele passo necessário, a avançarem na sua vida, a terem mais autoconhecimento para conseguirem lidar melhor com as situações do seu dia a dia. É extremamente gratificante ver o quanto que os meus clientes estão evoluindo, estão crescendo, estão conseguindo realizar as atividades que eles estão se propondo, o quanto que eles estão ali conseguindo entrar em movimento e avançar na vida deles de acordo com o que eles estão desejando nesse momento da vida. E se você também gostaria de sair da estagnação e começar a avançar na direção dos seus sonhos, eu posso te ajudar. E eu vou deixar aqui embaixo o meu contato na descrição e no primeiro comentário, então se você quiser, me chama lá para a gente conversar, trocar uma ideia e você entender melhor como eu posso te ajudar nessa questão de você conseguir estar alcançando os seus sonhos, de você estar saindo da estagnação e começar a trilhar a jornada na direção daquilo que você deseja. E o que eu queria trazer aqui nesse vídeo, que você refletisse profundamente, é que você pode muito mais do que você imagina. Você só precisa começar a agir, a tomar as decisões que são necessárias, a dar esses passos que você está hesitando aí, a começar a avançar na direção daquilo que você deseja e começar a pensar mais, e se der certo? Ao invés de ficar ali alimentando aqueles pensamentos, aquelas mil e uma hipóteses, e se der errado, que na maioria das vezes não acontecem. Porque é muito pior você se arrepender depois de não ter tentado fazer algo. É muito pior você ficar se lamentando. Ai, por que eu não aproveitei aquela oportunidade que apareceu na minha vida? Uma oportunidade de ouro que tinha tudo para dar certo. Mas você não teve a coragem de dar aquele passo, de vencer o seu medo, a sua insegurança, de agir mesmo com frio na barriga, mesmo hesitando. Mas vai lá e faz, realiza.
vai e tenta pelo menos, porque é muito pior você deixar passar a oportunidade e ficar depois aí se arrependendo, se lamentando, porque a vida, ela passa e tem oportunidades que aparecem poucas vezes. Então, se você não agarrar com sua força total, infelizmente, você vai perder, a vida vai passar e talvez chegue um momento que seja tarde demais, você vai se lamentar e não tem mais como voltar no tempo perdido. E se você deseja continuar crescendo, se desenvolvendo, eu vou deixar aqui alguns vídeos para você continuar maratonando e aprendendo ainda mais. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo alcance e abençoe mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!